Oi, pessoal. Professor Pavani Responde Gespôncio, mais uma vez aqui. E eu queria tratar uma questão que é a primeira vez que eu gravo sobre ela, se não me falha a memória, mas é sobre aprendizado organizacional. Esse é um assunto que é técnico, tem a ver com gestão, com management, e é muito importante saber definir isso aqui. Como que a organização aprende? Como é que as organizações aprendem? Como é que as organizações são capazes de aprender? Claro, por intermédio das pessoas que lá trabalham. Uma organização em si não faz o aprendizado senão pelas pessoas que estão ali. Mas o grande fundamento é que o conceito de aprendizado organizacional ele é diferente do que as pessoas imaginam. Por exemplo, a pergunta dilemática que se faz no aprendizado organizacional é o seguinte: o que você aí que está me assistindo não sabe, mas que se soubesse faria toda a diferença? Procura responder essa pergunta. O que você não sabe, mas se soubesse faria toda a diferença? Essa é uma pergunta paradoxal. Como você poderia responder essa pergunta? Se você não sabe, como você saberia que faria toda a diferença? Pois muito bem, o aprendizado organizacional procura responder estas questões. Ele é chamado de PDCL, ou PDCSL. Você já deve ter ouvido falar no PDCA. É um sistema pelo qual a gente planeja, executa, checa para saber se algo que aconteceu não está adequado a como você gostaria que tivesse acontecido, e aí age. Fazer PDCA é corrigir um problema, é fazer uma correção. Essa ação é uma ação corretiva, porque veja, se eu checo, é porque eu tinha uma expectativa de resultado. Se não aconteceu aquela expectativa que eu tinha, eu ajo e eu ajo corretivamente. Então PDCA é um jeito de melhorar coisas. E é claro que a gente aprende, mas é um aprendizado por intermédio da correção. Existe um outro meio de melhorar organizações, de fazer aprendizado, que é o PDSA. P de planejamento, D de execução, check, S, né, de study e A de action. Perceba que o PDSA é um pouquinho diferente do PDCA. O PDSA, eu necessariamente não checo, ou se checo, não encontro uma falha. E aí é importante que a gente estude para encontrar oportunidades de ganho. Na verdade, o PDCA corrige problemas. E o PDSA estuda oportunidades de ganho. Mas você percebe que tanto no PDCA como no PDSA, a pergunta foi feita e se busca uma resposta. Veja, enquanto a pergunta é feita e se busca uma resposta, seja ela para corrigir um problema, seja ela para ter uma oportunidade de ganho a mais, eu não estou fazendo o aprendizado organizacional legítimo chamado PDCSL. PD, C de check, S de study, learning. Porque, na verdade, o PDCSL, o aprendizado organizacional, busca uma prática que faz com que as pessoas aprendam a fazer a pergunta e não fazer a resposta. Por exemplo, se eu vou até um congresso, porque é sistema de ir, se eu assino uma revista, porque é sistema de assinar, é prática de aprendizado. Perceba que eu, quando assino uma revista, eu não tenho uma pergunta específica para responder. Eu tenho uma prática que vai me ensinar a fazer pergunta, e não a me ensinar, e não a buscar a resposta cuja pergunta eu já tenho. Então, o aprendizado organizacional é o que a empresa não sabe, mas que, se soubesse, faria toda a diferença. Em tese, quais são as práticas de gestão que ela implementa? Para aprender a fazer pergunta, e não para responder. Porque as respostas de uma pergunta são limitadas à capacidade de fazer a pergunta. Uma empresa que tem perguntas feitas e busca respostas, ela está fazendo PDCA ou PDSA. Quando uma empresa não tem pergunta pronta e vai buscar práticas para aprender a fazer pergunta, ela está fazendo PDCSL, ou vulgarmente chamado de
aprendizado organizacional. Me faço entender? É claro que para entender o que eu estou dizendo, você tem que saber o que é PDCA, que eu expliquei rapidamente, o que é PDSA, que eu também expliquei rapidamente, mas mais importante do que aprender a pesquisar uma resposta, cuja pergunta já existe, a questão mais vital e mais enobrecedora é como você desenvolve práticas para aprender a fazer pergunta. E aí sim, para responder, vai ter que aplicar o PDC ou o PDSA. Mas como a gente melhora a capacidade de perguntar coisas? Isso é um dilema filosófico importante e é isso que o aprendizado organizacional faz. Quando uma empresa todo ano participa de um congresso, porque é mês de participar daquele congresso, sem interesses específicos, só para pesquisar o que está acontecendo, ela está fazendo PDCSL. Ela está fazendo aprendizado organizacional. Quando uma organização sistematicamente escolhe 3 pessoas na organização que passaram férias pitorescas para que essas pessoas organizem as experiências que viveram nessas férias e compartilhem com seus colaboradores, essa prática é uma prática de aprendizado organizacional. Simplesmente porque ensina a fazer pergunta e não ensina a buscar resposta. Reflita sobre esse conceito que ele é maravilhoso, ok? É isso, acho que eu queria falar para vocês hoje. Não esqueçam de entrar no nosso canal do YouTube, assinar os diversos vídeos do professor Pavani Responde Gespôncio e também entrar no site www.gausconsulting.com.br. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.